comigo a palavra no livro de Lucas. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 3. O Senhor falou aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse não é. Lucas, capítulo 3 e versos 1, amém? A irmã sabe abrir a Bíblia? Acompanhar os versículos? Tem umas Bíblias aqui, sem sentido de Deus. Alguém quer? Alguém quer acompanhar? Não? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 3, versos 1. Diz assim a santa palavra de Deus: E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos, aleluia, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anas e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte de outeiro, e os que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está para vir. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode ressuscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e o que tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e diziam-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo vós com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e
e quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, até vós batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Diga a Jesus. Jesus. Eis aí a tua palavra. Eis aí a tua palavra. Fale comigo. Fale comigo. Pelo poder. Do teu Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Pode louvar a Deus? Glória a Pode Deus. sentar e glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aí uma palavra, glória a Deus, né, de exortação, né, a qual, através do apóstolo João, né, o Senhor, glória a Deus, aleluia, ele abençoou, glória a Deus, a vida, né, de todos os que estavam, né, ali, né, no seu batismo, né, mas ali, meus irmãos, o que Deus dizia, né, através do seu grande homem de Deus, era para que viesse, né, o povo arrepender-se, né, para que o povo viesse se entregar realmente de todo o teu coração. E assim o Senhor fala em nossos dias também. Amém. Para nós que queremos Deus, servir a Deus, aleluia. né, que nós vemos nos entregar de todo o nosso coração e com toda a nossa alma a Ele. Amém? Mas às vezes as pessoas se perguntam, mas como vou me entregar em todo o meu coração, minha alma, se eu já estou na presença de Deus, né? O Senhor diz para nós, irmãos, que para nós alegrarmos a Deus, é como nós estávamos falando hoje à tarde, primeiramente, irmãos, nós temos que nos reconhecer que nós somos pecadores. Segundo, irmãos, é obedecer a Deus, né? Se você quer receber a vida eterna, receber a salvação, mas não quer obedecer a Deus, irmãos, então o que nos basta isso? Então o que nós vamos falar com Deus? Senhor, eu quero a salvação, mas não quero abandonar o pecado, o que adiantará para nós? É o que a palavra está falando nessa noite, para que nós não vimos pedir muito mais daquilo que nós também não vimos fazer. Às vezes, é que nem estávamos falando esse dia, né? Tem pessoas que pedem um dom para Deus, busca ali, jejua, ora, faz tanto sacrifício para Deus conceder um dom para ele. Aí quando Deus capacita ele, prepara ele, concede o dom para ele. Aí chega na hora que Deus quer falar, ele se envergonha de Cristo, não quer abrir a boca, não quer deixar Deus usar o vaso. Ah, mas eu sou pequenininho, aí começa a pôr o mais pequenininho na casa, né? Sendo que Deus, ele capacitou aquela pessoa, sendo que Deus preparou ela, preparou ele para falar do amor de Deus. E ali estava João, irmãos, pregando no deserto. Deus preparou ele, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava ainda no ventre de Maria, também João Batista já estava sendo gerado também juntamente, né? Eu só esqueci o nome da outra mulher lá, qual é o nome dela? Maria. Aleluia, glória a Deus. Vou tentar lembrar aqui, né? Que também estava com João Batista ali no ventre, né? E quando aquelas duas mulheres se encontraram ali, Jesus, né, e João Batista, que ele estava no ventre, né? A Bíblia fala que eles se saltaram e se alegraram ali, ainda estando no ventre, eles pularam e eles sentiram a presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque, glória a Deus, ali estavam dois grandes homens, grandes, né, na terra que Deus levantou, né? Um que ia preparar o caminho para o Senhor, outro que depois dele viria com mais poder e muito mais autoridade. Se João Batista já tinha o poder e a autoridade de pregar o Evangelho, Jesus ele tinha muito mais que João Batista. Aleluia. Né? Então a Bíblia fala que ele foi para o deserto, ali Jesus, e no deserto, Jesus também foi ao encontro de João Batista, glória a Deus. Né? E quando os dois se encontraram agora pela segunda vez, glória a Deus, né? Uma foi no ventre e a outra foi agora, os dois próximos um do outro, glória a Deus. Quando Jesus se aproximou de João Batista lá, ele já vinha falando, glória a Deus, antes dele vinha alguém após mim, que na frente de mim é maior do que eu, né? Muitos até mesmo pensavam que ele era o Cristo, né? João Batista, né? Por causa da autoridade, por causa daquilo que ele fazia, até mesmo ele batizava, né? Nas águas do Rio Jordão, né, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, ele pegou e falava para o povo, não, pessoal, ainda não sou eu o Cristo, mas ele vem após mim. E esse não sou digno de desatar nem as suas sandálias. Glória a Deus. O que vemos nessa palavra, irmãos, é o tamanho da graça
e da obediência que tinha João, né? Deus levantou ele, separou ele exatamente para fazer aquilo que Deus queria, né? Preparar o caminho do Senhor. E o Senhor está contando com você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Jesus está precisando que você se dedique para Ele também, né? Porque quem sabe para você é impossível isso. Eu quando estava no banco aí também pensava que isso podia ser impossível para mim. Um dia estar pregando no altar, né? Ou quem sabe lá num presídio, ou num hospital, ou na rua. Eu me sentia vergonhoso, irmãos. Até perguntar para mim, será que um dia eu vou pregar a palavra? Irmãos, e Deus foi me capacitando também nesse tempo. Assim Deus também pode fazer na sua vida, irmã. Às vezes você fala, Senhor, mas eu acho que o Senhor não tem uma obra na minha vida. Eu sou uma pessoa tão falha, eu sou tão pecador. Já vi tantas pessoas falando isso para mim. Ah, eu acho que Deus jamais vai me usar. Ah, não, eu não tenho capacidade para isso. Ah, eu não sei, se eu acho que eu for pregar hoje, eu não tenho uma palavra. Com certeza, irmã. Com certeza, meu irmão, você não tem nenhuma palavra. Porque a palavra que Ele vai falar na sua boca é a de Deus, não é a sua, irmã. Glória a Deus. Ainda que você seja um instrumento dele, mas a palavra que pregamos é de Cristo. Aleluia. Porque a palavra, a Bíblia diz que também não é por muito se falar que seremos ouvidos, mas quando nós damos créditos à palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele é o pão da vida. E a sua palavra nós nos alimentamos, né? Na sua palavra nós se enchemos, nos alegramos. E é por isso que Deus separou você nessa noite, para vir aqui nessa noite, para falar justamente isso para você, que Jesus, ainda que você se ponha pequeno, Ele te ponha grande na tua presença. Aleluia. Se você crer, irmão, glória a Deus. Se você crer, minha irmã, só basta você se entregar para Cristo, irmão. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Irmão, se você pensar assim, com certeza não vai conseguir, mas se você falar, Jesus, em nome de Jesus eu vou para frente, eu vou lutar, porque eu também creio na minha salvação. Agora tem muitos que estão aí fora, irmãos, eles estão matando as ovelhas. Já vi muitos pastores aí, irmãos, que até mesmo chorei muitas vezes, porque eles estão matando as ovelhas. Eu passei por isso também. Teve pastores, irmãos, que tentou me atacar pegada, falou que eu era um falso profeta porque estava pregando o evangelho, irmãos. Você acredita nisso? É difícil até de falar, mas Deus é testemunha minha nessas palavras. Teve um dia que o pastor chamou eu lá na livraria e falou assim, irmão, você é um falso profeta. Por 3 vezes ele falou a mesma palavra. E eu chorei muito, meu coração ardeu no meu coração. Naquele dia eu pensei até vou tirar a capa, né? Mas cheguei em casa, minha esposa falou ali para mim, né? Não foi nesse ministério não, foi em outro ministério. Cheguei em casa e falei, a partir de hoje nunca mais vou pregar a palavra. Só quando o Senhor me der a graça, porque eu não sei se vou conseguir suportar essa prova. E Ele me chamou de falso profeta mesmo, irmãos. Mas eu não me pus como falso profeta, irmãos. Porque aquele que prega a palavra, irmãos, ele é fiel. E se Deus está falando, podemos ter a certeza, irmãos. Se está na Bíblia, nós não precisamos mais nem perguntar por irmão, é isso mesmo? Não precisa você corrigir a outra pessoa, você vai na Bíblia. A Bíblia é a nossa bálsula, a Bíblia é o nosso caminho. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a palavra que nos ilumina. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que é ela que nos mostrará o caminho, é o próprio Espírito de Deus que nos guiará. Amém? O homem pode conseguir andar sozinho, irmão? Ele não consegue andar sozinho nessa vida, não. Se não for Deus na vida dele. Ainda que ele se afaste da presença de Deus. Nós pegamos um exemplo ali no livro de Gênesis, o que Deus fala, né? Quando, glória a Deus, né? Caim matou Abel, né? Glória a Deus. Quando ele matou o seu irmão, glória a Deus, a Bíblia fala que ele se apartou da presença de Deus, ele fugiu. E não quis mais nem saber de Deus. Mas Deus lá do alto estava olhando para ele. Até que um momento Deus chegou nele e falou assim, Caim, eu vi aí que a terra, ela, glória a Deus, ela protestou pelo sangue do seu irmão, né? Eu senti que a terra subiu o cheiro do sangue do seu irmão. O que aconteceu com ele, Caim? Caim falou, não tem nada a ver com meu irmão não, nem sei dele. Sabia sim o que ele tinha feito. Mas ele queria fugir da presença de Deus, irmãos. Ele achou que Deus não ia passar a mão, ele achou que o Deus ia passar a mão nele, ele achou que Deus não ia nem estar aí nem com ele. Mas quando Deus começou a prestar conta com ele, irmãos, ele se fugia cada vez mais. Eu não estudei essa parte no final, o que aconteceu com Caim. Mas quem sabe Caim, meus irmãos, ele se apartou para longe de Deus.
Assim como nós vemos no começo que ele fugiu mesmo da presença de Deus, né? E Deus até que chegou um momento que ele fez o que largou Caim, deixou ele fazer o que ele queria. Mas o Senhor requereu dele, irmãos, o sangue dele. Então será se o homem está inocente nesse dia, irmãos? Nesse momento o Senhor está falando com você aí que está nos ouvindo agora, seja que eu largue a distância. Quem sabe você está pensando no teu coração, não, mas Deus não vai me cobrar de mim esse pecado. Eu vou continuar errando, vou continuar pecando, vou continuar do jeito que eu estou aqui, está ótimo. Vou me matar, vou me prostituir, vou me lançar na bebida, vou me lançar nas drogas. Estou nem aí com a minha vida mesmo. E nem com muito menos com a do pastor. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, o pastor fala para mim, eu estou nem aí com ele não. Aqui ele não está me vendo mesmo, estou aqui. Sai do culto, vou para as drogas, sai do culto, vou para bebedice, sai do culto, vou para um centro de prostituição. E está lá se prostituindo como Sodoma e Gomorra. Casando e se dando em casamento, né, irmãos? O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Se nós parar para analisar, né? Tem lugares aí no mundo que está pior que Sodoma e Gomorra, né? Ah, pai, pastor, mas será mesmo? Tá, irmãos. No tempo, a minha esposa está falando comigo isso aí hoje. No tempo ainda de Sodoma e Gomorra, irmãos, não tinha uma tecnologia tão grande que tem hoje. E com a tecnologia o próprio ser humano está se afundando. Está pecando, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia fala, irmãos, que a fé de muitos se esfriará. Aí se a iniquidade está aumentando, o pecado está aumentando no mundo, como nós lemos em Eclesiastes, que a iniquidade, tudo é vaidade. O mundo tudo é pecado. Então se o mundo está tentando nos atingir, tentando nos contaminar, se você dar o passo para ele fazer aquilo que o mundo está te pedindo, porque a carne ela chama para fazer a vontade dela, né? A Bíblia fala que a carne ela é um ser que nos força a fazer aquilo que nós não queremos. Às vezes você está pecando, está traindo a sua esposa, às vezes você está traindo o seu esposo, e no mesmo momento você está se sentindo arrependido, mas a sua carne está te forçando a fazer isso. Não que você talvez queria, mas a sua carne, ela fala isso, irmãos. Porque a vontade do pecado, ela tem subido de uma forma tão mal aos olhos de Deus, que o ser humano agora está cego, irmãos. O ser humano agora, se Deus falar para ele assim, ó irmão, você está errado, ele está nem aí. Ele não vai entender isso mais. O homem está numa situação tão terrível, irmãos, né, que ele já não sente mais nem o temor de Deus. E a iniquidade está aumentando, irmãos. As pessoas não sabem nem que é mais um amor. Estão perdendo amor. Estão perdendo a união entre os irmãos. O que Deus falou na palavra dele antigamente, irmãos? O povo vendia suas propriedades, vendia suas fazendas, vendia seus bens, repartia os pobres, os que não tinham nada, todos eram iguais. No tempo dos apóstolos, a Bíblia fala que todos se reuniam, se dividiam entre eles. Ah, eu tenho 2 carros, vou dar um carro para a irmã que não tem nenhum. Ah, eu tenho uma fazenda, vou repartir ela, vou dar a herança para todo mundo que não tem. Por isso que Jesus repreendia aqueles que tinham muitas coisas, né? Por que ele fazia isso, irmão? Sabe dizer, irmão? Sabe por quê? Porque ele não quer que nós fiquemos presos com essas coisas do mundo. Glória a Deus. E o povo está preso no mundo, irmãos. O povo está preso e está se esquecendo de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele em espírito e verdade, mas pastor, eu não consigo servir a Deus. Eu luto, eu me esforço, eu tento, mas não consigo. A Bíblia fala que só basta você se humilhar. Ah, mas eu não consigo nem dobrar o joelho. Faça uma prova com Deus. Tenho certeza, irmão. Faça uma prova hoje. Chega na sua casa lá. Se você tiver graça, fala com Deus. Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador. Mas eu me humilho na tua presença aqui agora. Eu dobro meu joelho na tua presença e peço essa graça, se o Senhor realmente é a minha vida. Me derrama essa graça para que eu nunca perca ela. A Bíblia diz, irmão, que o temor que Deus derramar no coração daquele homem, ele nunca mais se apagará na presença de Deus. Aleluia. Ainda que ele tenta fugir da presença de Deus, mas ele vai ter o temor de Deus. Ele pode cavar um buraco, mas ele vai ter o temor de Deus. Por quê? Nós temos um outro exemplo na Bíblia de Jonas. Ele temeu, ele conheceu que estava errado, viu que Deus estava irado com ele, procurou fugir da presença de Deus. E mesmo no ventre, ele reconheceu que ele era falho e se arrependeu, irmãos. Se ele não tivesse se humilhado, irmãos, já tinha 3 dias e 3 noites que ele estava no ventre daquele grande peixe. Agora para e pensa, como que pode um homem viver 3 dias e 3 noites dentro dos abismos dos grandes oceanos?
Lá na profundeza dos oceanos, como que Jonas conseguiu sobreviver dentro de um ventre da baleia. Peixe. No peixe, no grande peixe, seja o que Deus quiser, né? Glória a Deus, né? Mas como que a pessoa consegue sobreviver, né? Se nós comemos um alimento, vamos por exemplo, né? O nosso estômago tem que trabalhar de uma forma que tem que digerir tudo aquilo lá, né? E como que Jonas ficou perfeito na presença de Deus? Aleluia! Né? Glória A minha esposa, acho que foi ontem, domingo, ontem, domingo, né? Queimou as mãos todinhas, lavou na banha, né? Quente. Aí, irmã, ela clamou o sangue de Jesus tem poder, pediu a misericórdia de Deus na hora e chorou um monte, né? E falou que estava doendo demais, que lavou as mãos dela, ficou toda vermelha, enrugou tudo o couro dela, assim, da mão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus fez um grande milagre, com Deus é testemunha, irmãos. Eu vi e ela viu, o Arthur também viu, está de prova, e Deus é testemunha ainda. Ficou todo vermelho a mão dela, ela encheu de pasta, tentou fazer um negócio ali para tentar amenizar a dor, doendo. Irmãos do céu, quando ela foi olhar, de repente a dor já tinha sumido, né? Quando ela foi olhar para as mãos dela, estava perfeita. Eu cheguei no Rio. Para a glória de Deus, irmãos. Deus faz isso? Faz, irmãos. Glória a Deus. Vou contar um testemunho para os irmãos também. Teve um dia, glória a Deus, que eu estava trabalhando numa empresa. Glória a Deus. Eu já tive tantos livramentos, você foi contar tudo, irmã Angélica, que tremendo, hein? Vou contar pelo menos dois. Um dia eu estava numa empresa e nós estava, glória a Deus, olha só que livramento que eu tive, irmão. Livramento, hein? Tinha uma escada, eu estava no segundo andar, só que no prédio que dava mais ou menos mais de 10 metros de altura. Aquele andar era de uma empresa, lá no topo do barracão, lá em cima. Embaixo tinha um buracão, lá embaixo, na calçada, e tinha do lado um elevador. E do lado do elevador tinha uma escada. Eu estava no degrau da escada, do lado daquele buraco assim, ó. E pendurado na escada. E eu estava trabalhando à noite, né? Eu trabalhando, irmão, cochilei em cima daquele ferro. E eu dormi em cima de um ferro pendurado. E do lado de mim, um buraco. Do lado de cá, a escada que descia fundo assim, bem lá embaixo. E do outro lado, só o buraco do elevador, que o elevador já estava subindo. Aí, irmão, eu sonhei ainda, que eu vi um grande rato, né, lá em cima do... Mas era um demônio, né? Era um grande rato em cima de um forno de coisa que tinha lá, né? De porvilho. Aí eu vi aquele rato trepando nas ferragens daquele forno. Aí eu despertei com 3 socos, me dando soco assim, ó. Quando eu fui ver, o irmão tentando me salvar, eu estava quase caindo no buraco lá. Eu ia cair. Quando ele viu ele, ele correu para me salvar. Irmãos, imagina Deus dar um livramento desse, irmão. Mas Deus faz isso? Faz, porque Ele tem algo, Ele tem uma coisa na sua vida. Se você está aí hoje, porque Deus te escolheu para você estar aí hoje. Teve um outro livramento, esse foi de morte mesmo. 2 tantos livramentos que eu tive, isso aí foi um grande livramento também. Vou contar um dessa semana, 2, né, que Deus concedeu. Foi 2 essa semana. Foi ali para o Rio domingo, ali na outra igreja ali no Rio, junto com o pastor Anderson, responsável da sede do Rio de Janeiro. Aí chegando, indo no meio do caminho, soltou uma carioca de um pneu de um carro. Aí eu pensei que era a roda que estava vindo ao nosso encontro, que eu fui ver, era uma carioca, e fui desviar dela. Quando eu fui desviar, eu me assustei, né? Eu tirei os olhos da direção. Quando eu vi, estava de frente de uma pista, uma ponte quebrada e uma barreira de cones de ferro. Já estava com a ponte quebrada e uma barreira de cones, lá na frente, chegando lá perto do rio. Irmãos, quando eu olhei aquilo lá, eu já cortei com tudo assim o carro, quase que eu bato ainda, e tinha outros carros ali do lado ainda. E Deus deu o livramento. Vindo de lá para cá, tivemos uma perseguição lá. Passemos ali perto de Copacabana ali. Eu não contei isso, não, vou contar um testemunho depois, eu ponho lá no canal, em nome de Jesus, os irmãos ouviram o testemunho. Aí nós vindo, né? Glória a Deus, a irmã Angélica até discerniu um pouco, eu creio que também foi isso, né? Talvez podia ser alguma coisa ali, uma pessoa que pensava que podia ser outra pessoa, talvez podia ser alguma coisa ali pior, né? Até mesmo, né, um assassinato, alguma coisa que eles iam fazer ali, né? Não sei como fala lá, porque é um massacre, alguma coisa ali, um ia matar eu, acho. Pensando que eu era uma pessoa diferente, né? Execução, né? Aí eu vindo, né, de lá pra cá, do Rio, depois quase 1h da manhã, né, vindo de lá pra cá, era 1h30 por aí. Aí veio um carro coladinho comigo na traseira do meu carro.
Aí ele querendo parar, eu batendo em mim para me estacionar. Eu não queria estacionar, eu vi que ele queria me fechar de todo jeito. Ele pulou na minha frente, ele pulou na minha frente, freou com tudo para me bater na traseira dele e me parar eu no meio da pista, da BR, né? Aí eu não parei, quando eu estava uns 90 por hora mais ou menos aí, uns 80, 90. Aí pulei pro lado de... Aí nessa hora que ele tentou me parar, eu fui para 30, 40 mais ou menos. Que ele fez eu frear bem fundo mesmo para me parar o carro. Aí ele viu que eu não conseguiu, pulei pro lado de lá da outra faixa, ele continuou fazendo a perseguição em mim. E veio de lá para cá, eu acho que demos 3 km de perseguição, querendo parar de todo jeito. Aí ele pegou e tentou me fechar e me jogar com o estacionamento assim, com tudo, me prender, né? Eu assim. Aí tentou me frear de novo, assim, freando. Eu pulei pro lado de lá de novo. Consegui desviar dele e pulei pro outro lado. E antes foi ele correndo atrás de mim, querendo me parar de todo jeito com o gol cinza, escuro, ainda escuro com os vidros. Tentou me parar. Aí ele veio na minha traseira de novo e ia me bater com tudo. Aí eu consegui acelerar um pouco mais, né? Aí ele pegou e veio o carro com o carro. E ele baixou o vidro assim. E veio bem com minha cara. Ele ficou olhando pra minha cara com a cara de bravo. E pegou e jogou o carro assim na minha frente com tudo assim para me parar de novo. Aí tentou uma vez e não conseguiu e vazou embora. E eu não parei de todo jeito. 4 vezes tentou me parar. E a perseguição de 3 km. Irmãos, e eu pensando comigo, né? Meu Deus, só me cubra com teu sangue, tenha misericórdia de mim, que eu estou com a minha família. Deus dá o livramento, Senhor. E eu acredito que foi um livramento, irmãos. Tem coisas que Deus ele faz, aquilo que nós não podemos ver. Às vezes tem um laço ali para você, você passa em cima do laço, atravessa o laço e nada acontece, né? Teve um dia, eu ainda no mundo, né? Um homem põe uma arma de fogo na minha cabeça e ele ia me matar. Aí eu clamei a Deus, ainda mesmo no mundo. Eu falei, Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, não deixe esse homem me matar. Manda teu anjo aqui para me livrar nessa hora. Nessa hora que ele pôde me atirar assim, eu consegui ter força e corri. Ele correu, perseguiu eu até no final da cidade, correndo atrás de mim, mas não tirou. E Deus teve misericórdia de mim, irmãos. E hoje estou aqui pela misericórdia, você está aí pela misericórdia. Amém? Então, se Deus te escolheu para uma grande obra, seja a qual for a obra que Deus tem, mas procura seu chamado, irmão. Ah, pastor, mas eu já tenho 90 anos de idade. Deus tem um chamado na minha vida. Noé, quando Deus chamou ele, tinha mais de 120 anos. Acho que tinha bem mais isso, né? Bem mais, né, Angélica? Glória a Deus. Eu sei que quando Deus cumpriu o chamado da vida dele, ele já tinha 120 anos, né? Só no tempo que Deus já tinha escolhido ele. Fora o tempo que ele viveu antes do chamado que Deus já tinha e mostrou para ele, né? Então, irmãos, não importa se você é velho ou se você é novo, se você tem saúde ainda para servir a Deus, se você tem saúde ainda para fazer aquilo que Deus te agrada, se dedica para Ele, irmão. Fala, Deus, eis-me aqui, né? A Bíblia fala que teve um dos servos de Deus, que Deus chamou ele pela madrugada por 4 vezes. Na 4ª vez ele falou com Deus, Senhor, eis-me aqui. Samuel, né? Então, irmãos, se Deus tem uma obra na sua vida, fala somente com Deus. Senhor, qual que é meu chamado? Me mostra. É aqui mesmo? É lá? O que Deus quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Se humilhe, irmão. Se humilhe que Deus vai fazer uma obra ali na sua vida, viu? Em nome de Jesus. A Bíblia fala em glória a Deus, em Jeremias 18, né? Que nós somos um barro na mão dele. E o barro que Deus pega para trabalhar, irmão. Que nunca você queira ser aí um vaso de prata, vaso de bronze, de ouro, de qualquer outra forma. Mas se você quer ser um vaso na mão de Deus, escolha ser um vaso de barro. Ah, porque vaso de barro ali é tão feio, né? Eu prefiro ver um diamante brilhante, um ouro brilhante. Porque, irmão, que Deus escolheu o barro, né? Porque o barro é mais fácil de Deus trabalhar. Ele trabalha com mais amor. Ele modela do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, né? A Bíblia diz que Deus escolheu um barro para fazer diferença, como na nossa vida. Porque a Bíblia diz, assim como na mão do oleiro, assim como um barro na mão do oleiro, um vaso, assim são vós nas minhas mãos. Então o barro que Deus trabalha, o vaso que Deus faz, pode ser um vaso bem, bem simples. Mas se Deus derramar unção nele, Ele sabe que é esse vaso que ele vai fazer diferença. Pode ser o mais escondidinho da casa do Senhor, o mais no fundo, o mais baixo dos bancos. Não esconder aqui mesmo, mas é ali que Deus vai te usar. Deus vai te ouvir a sua boca, é ali mesmo, né? Não tem pra onde correr não. Se Deus tem uma vida, não adianta correr não, irmã.
somente se dedica para Ele. Fala, Deus, eis-me aqui, Jesus. Amém?